Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós nesse dia 6, né? 6 de março de 2021. E graças a Deus, né? Estamos aqui, perseverando, meditando, né? E nos instruindo, rememorando aí, né? Que nós já sabemos, para sedimentarmos esse conhecimento e meditarmos nele 24 horas por dia, né? É isso? Então vamos aqui, né, no 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo está aqui ensinando sobre a ressurreição, o arrebatamento, né, da igreja. Estamos aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 49. Então vamos ler aqui, né? E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então a imagem que ele está falando aqui é o corpo, né? Não é isso? O corpo terreno e o corpo celestial. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção, né? Claro, né? Porque se vai haver uma transformação, o corpo celestial ele não vai ter mais essa matéria que tem aqui, né? É outro tipo de matéria, né? Então não vai ter mais sangue, né? Claro, né? Carne e sangue não vai ser a substância do corpo celestial, porque essa substância aí é do corpo terreno, né? Não é isso? E aí ele diz, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Né? Olha aí o mistério aí. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, né? Ele está chamando de dormir, né? Mas todos seremos transformados. Então, o corpo, a imagem do terreno vai ser transformada na imagem do celestial. Não é isso? Aí nós vamos ver a transformação aqui, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Né? Então, os que ficarem vivos serão transformados, não experimentarão a morte, que são aqueles bem-aventurados, né? Os últimos bem-aventurados da igreja, que vão ser arrebatados e transformados vivos, mas depois que os mortos ressuscitarem incorruptíveis, transformados. Né? Então, quando isso acontecer, vai ser um grande rebuliço na terra, né? Em toda a terra. Podemos crer, né? Certo? E aí ele vai dizer o quê? Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade, né? Ou seja, isso é o quê? O corpo, né? O corpo material se revista da incorruptibilidade, porque ele é corruptível e é também mortal, e vai se revestir da imortalidade. Então, em síntese, digamos assim, né? A transformação vai ser o quê? O corpo vai ser incorruptível e imortal, né? Além de outras coisas, né? Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, irmãos, está aí, né? O nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ensinando aí, né? As igrejas, juntamente com os outros apóstolos, tudo isso aí que ele está falando, né? Houve lá uma pergunta, houve dúvidas, e ele aí, então escreveu, né? Falando exatamente, né? Pelo Espírito,
como é que seria essa ressurreição. Bom, aí no capítulo 16 ele está falando sobre as coletas, né, os crentes de Jerusalém. Aí a próxima epístola que ele escreveu foi a segunda aos Coríntios, né, lá no ano 55, né? Aí no capítulo 1 ele está dando graças e tal, né? Ai, ai. Bom, aí então o Paulo está dando graças aí pelas consolações que Deus lhe concedeu, né? Aqui no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, ó, né? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Olha aí, irmão, tá vendo? Ó, o que Paulo sofreu não foi brincadeira. Né? Não só ele, né? Os apóstolos, né? Mas ele está dando testemunho dele, né? Aí ele diz assim no 9, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, né, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito, né? Porque demorou Paulo a sua ida. Então ele está colocando aí, né, o seu sofrimento, como ele vai falar em outro capítulo aqui. Aí no versículo aqui, ó, 13, olha o que ele diz aqui, ó. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ó, nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis. Então, o que ele está escrevendo, muita coisa ele já tinha dito, né? Para os irmãos, não só em Coríntios, como também nas outras localidades. Não é isso? Então, vamos em frente aí, né? Aí no capítulo 3, aqui no capítulo 2, no versículo 14, ele diz o seguinte, ó, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então os falsificadores da palavra já andavam por lá, né? Que nós já sabemos mais ou menos quem eram, né? Eram o quê? Principalmente judeus, né? Que disseram que tinham crido, mas não se submeteram aos ensinamentos apostólicos. Não é verdade? Então estava por lá. E essa luta era uma luta muito grande, né? Os apóstolos, né? Conforme a gente vê aí nos escritos, né? No capítulo 6 aqui o Paulo vai falar do seu ministério, né, irmãos? Vamos ver o que ele vai dizer aqui, né? E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação.
não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-vos recomendáveis em tudo. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas nem sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém? Vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém.